Olá, é com enorme satisfação que estamos aqui inaugurando um projeto da gestão 25-27, gestão da OAB, primeira subseção de Rondonópolis, o podcast da Ordem. A intenção, colegas advogados e advogadas, operadores do direito, acadêmicos, é trazer assuntos que estão na atualidade, um bate-papo descontraído com especialistas, obviamente, trazendo aspectos doutrinários, mas também aplicando o direito na prática. Então é isso, né, doutora Priscila Raimundi? Estamos aqui hoje com um tema bem bacana, que é a defesa do executado, que abrange várias perspectivas aí, certo? Doutora Priscila, nossa vice-presidente aqui na subseção, vai capitanear. Estamos com duas convidadas, melhor dizendo, né, doutora Priscila Raimundi, para ter esse bate-papo descontraído nesse primeiro episódio. O nervosismo é natural, se tiver alguma falha aí, pode ter um pouquinho de paciência, que aos poucos a gente vai adaptando. Teremos aí assuntos na direito previdenciário, direito penal, enfim, vários leques de oportunidades. E olha, eu espero que vocês contribuam, dá um feedback para nós. Olha, presidente Bruno, não tá legal assim, não tá legal dessa forma. Vice-presidente Priscila Raimundi, poderia melhorar aqui e ali. Então é isso, tá joia? Vamos iniciar agora esse primeiro episódio desse podcast da Ordem, repito, com o tema defesas do executado. Não é, vice-presidente Priscila? É isso mesmo, presidente. Durante a vida, qualquer pessoa ou empresa pode estar sujeita a sofrer um processo de execução. E é por isso que é extremamente relevante nós compreendermos como funcionam os atos expropriatórios e principalmente as possibilidades que, enquanto executado, aquela pessoa que está sofrendo a execução e com isso ter os seus bens eventualmente dilacerados, venha a se proteger. E é em razão disso que hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Vanessa Serafim Randazzo, que é advogada, pós-graduada em agronegócio e especialista em processo civil. Tudo bem, doutora Vanessa? Olá. Seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la aqui no nosso primeiro podcast da Ordem. Vamos falar um pouco sobre os processos de execução? Olá, doutores, agradeço o convite. É uma honra estrear esse projeto. Espero que seja muito proveitoso para todos os colegas, para todo mundo que participa, que nos assista, possa receber um pouquinho de informação para o dia. Responsabilidade, primeiro podcast, hein? Mas é bacana demais. A gente agradece, viu, doutora Vanessa, a disponibilidade aqui para poder ter esse bate-papo com todos aí, né? Muito obrigada. Bom, existem diversas formas judiciais de cobrança, através das execuções, recuperações de crédito, e realmente todo mundo pode estar sujeito um dia a sofrer uma ação judicial nesse sentido. Existem diversas formas de cobrança através de bloqueios de valores de bens, como através do Cisbajude, que é penhora direto de valores, Renajude, penhora de veículos, de bens. Então, são diversos os atos de constrição que as pessoas podem estar sujeitas. Quando a gente trabalha com a defesa do executado, existem diversas cobranças, existem diversos meios que a legislação nos oferece para a defesa do executado. E a doutora Melissa vai poder nos falar um pouquinho melhor sobre isso. Exatamente, nós também estamos aqui com a doutora Melissa Arend das Neves, é uma honra recebê-la. A doutora Melissa, que é advogada, professora, pós-graduada em Direito Imobiliário, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, agronegócio e especialista nas defesas do executado, né, doutora Melissa? Exatamente, eu estudo um pouquinho, né? A vida do advogado é essa, né? O advogado que para de estudar vai ficando para trás no tempo, porque a gente tem muitas mudanças legislativas, né? As ferramentas que nós utilizamos é o nosso conhecimento. Então, o advogado que não busca esse conhecimento acaba ficando para trás no mercado, né? E essa é a intenção mesmo, doutor Melissa, do podcast, é isso, levar conhecimento, né? Um conhecimento prático, que vai ter a dogmática doutrinária. O que você falou exatamente é o espírito desse podcast aqui, doutora Melissa. Muito, muito boa iniciativa, né? Eu acredito que a sociedade, de uma maneira geral, os colegas também, podem tirar proveito de algumas informações. A gente sabe que tem colegas muito qualificados aí na nossa região, no nosso estado, né?
mas a gente vai tentar contribuir um pouquinho também para agregar esses conhecimentos. Quais são os meios de defesa mais utilizados hoje no ordenamento jurídico? Como a doutora Vanessa falou, nós temos execuções de títulos judiciais e extrajudiciais, que geralmente o advogado ele vai ter ferramentas que o ordenamento nos fornece para defender esse executado em algum momento. Então, a forma como essa execução vai se processar, ela pode tanto haver uma constrição, como ela disse, de um veículo, né, uma penhora, ou pode ser um bloqueio cisbajude. Então, o advogado vai ter que identificar qual é o tipo de constrição patrimonial que ele está sofrendo, né, e qual é a melhor ferramenta que ele vai utilizar mediante aquela ação do exequente. Porque a ferramenta que nós utilizamos na defesa vai depender de qual a ferramenta o exequente vai utilizar para, digamos assim, tentar receber esse crédito do nosso cliente. Nós temos o Cisbajude, o Renajude, Infojude, enfim. Qual a possibilidade de, eventualmente, uma restrição no passaporte, que essas são as ditas medidas atípicas? O que são medidas atípicas, doutora Vanessa? Na verdade, existem diversas formas hoje de cobranças, ainda mais quando a gente tem sistemas, principalmente online, né, nesse mundo moderno. Então, a gente consegue, através do Infojude, buscar pela Receita Federal, imposto de renda. Fica um pouco mais inviável o executado esconder os seus bens, porque hoje tem diversos meios. O Sniper, que é uma medida nova, um sistema novo do judiciário, que é muito... Ele deixa bem claro os bens, as transferências, até fraudes a gente consegue puxar. Então, existem muitos pontos e existem também os meios atípicos de constrição, que seriam os bloqueios de CNH, de cartão de crédito, de passaporte. Nós já vivenciamos isso no escritório no dia a dia, porque hoje em dia os juízes estão cada vez mais tendenciosos a aceitar esses pleitos, porque é muito comum que o executado tenta se esconder os seus bens, se esvair da dívida. Assim. Neste caso, quando o executado tem bens, mas está tentando fugir um pouco do processo da execução, é uma possibilidade o acordo no processo? Doutora, eu não diria fugir da cobrança. Na verdade, através desses meios de defesa, existem as impugnações à penhora, o excesso de execução, o excesso de cobrança, existem as possibilidades de acordo que são bem menos onerosos e geralmente é muito bom para ambas as partes. Todo mundo sai ganhando, dependendo aí do valor. Já teve um caso assim no seu escritório de acordo processual que saiu bem mais vantajoso para o executado? Com certeza. Conta pra gente. Nós temos um caso muito interessante, que é um processo de execução que se iniciou em 94. Novo. Eu nem nascida. Bem novo, né? Bem novinho o processo. Parte eu ouvi falar, né? Porque... Então, é um processo que iniciou em 2022, ele já estava com a dívida acima de 300 milhões de reais. O banco exequente conseguiu a penhora da matrícula, uma matrícula hipotecada, uma área muito boa, uma área em uso. E, com o passar dos anos, ambas as partes, exequente e executado, descobriram que, na verdade, a matrícula era uma matrícula sobreposta. O que ocorre? Que o proprietário achava que era dono de uma quantidade acima de 1.000 hectares. O banco também acreditava nisso. E quando foram fazer a avaliação, georreferenciamento, descobriram que, na verdade, ele era proprietário de 500 hectares, uma média de 500 hectares. E após os 20 anos de processo, o banco se viu sem nenhuma garantia, viu que não conseguiria receber nada. Poderia cair até numa prescrição intercorrente e fizeram um acordo no processo de 300 milhões de reais por 2,5 milhões. Nossa, como foi? Não pensou duas vezes em aceitar, porque... Agarrou com as duas mãos, né? Com certeza. Então, isso é algo que aconteceu no escritório. É muito interessante, porque parece até brincadeira.
São valores assim... Porque na execução vai correndo juros, correção monetária, enfim. Então o valor de 300 milhões caiu para 2 milhões. O banco que não ia receber de outra forma, já que a área ali era só 500 mil hectares, conseguiu, de certa forma, pelo menos obter aquele valor inicial, né? Ainda que tanto tempo de trabalho. Esse processo, doutora Melissa, que a doutora Vanessa mencionou, é lá de 1994. Como se daria uma prescrição intercorrente num caso que, obviamente, a gente compreende a questão do tempo, né, do direito no tempo, mas como se daria hoje, que nós sabemos também sobre as revoluções legislativas, né? O que seria e como seria aplicada a prescrição como forma de defesa do executado? Assim, como essa situação dela nos mostra que sempre que o credor estiver diante de uma situação de uma execução, o credor e o devedor, eles precisam avaliar os riscos, né? Então, o credor vai analisar o risco de não receber e o devedor vai avaliar o risco de ter o seu patrimônio expropriado naquele momento. Só uma ponderação em relação às medidas atípicas, a gente vê muito nos processos as pessoas alegando assim, simplesmente peticionando, dizendo, eu quero o bloqueio da CNH, A gente tem que entender que as medidas atípicas, elas são o último recurso judicial. Então, você inicia pelas medidas típicas. Por que a gente chama de medidas atípicas? Porque são medidas que não são a constrição do patrimônio em si, não são uma forma de obtenção de patrimônio para cobrir o crédito. Então, você permeia os direitos daquele cidadão, né, daquela pessoa, aquele devedor, e você tenta restringir alguns direitos que ele tem dentro da sociedade para que ele se sinta forçado. Só que, claro, você precisa existir o contraditório, ampla defesa, não é uma determinação judicial de imediato, você pede, o juiz vai lá e vai dar um bloqueio. Outra circunstância que a gente tem que avaliar é que você tem que demonstrar no processo, isso serve uma orientação para o credor, você tem que demonstrar no processo que aquela pessoa tem condições de pagar, mas não paga porque não quer. Então, não é uma situação da pessoa não tem efetivamente patrimônio e simplesmente bloqueia a CNH. Vamos supor que seja o bloqueio de CNH de um motorista de caminhão. Ele precisa para a própria subsistência. Esse tipo de pessoa não vai sofrer esse tipo de restrição, porque isso fere a dignidade da pessoa. Garantias constitucionais, como a proteção ao trabalho, garantia da dignidade, enfim. Exato. Se puder complementar, um minutinho, doutora? Não. Existe também o CENIB, que é uma ferramenta de disponibilidade de bens, onde você não consegue alienar, transferir. Essa também é uma medida de coercitiva, porém, como a doutora Melissa tem comentado, não é uma medida que atrapalha o seu dia a dia, que viola o seu direito de ir e vir. É uma medida que foca nos seus bens, nos seus imóveis, diferente de uma medida como essas que típica, né? É uma medida típica. O CENIB ele é bastante utilizado, diferente dessas medidas onde, em último caso, depois de todas as diligências realizadas, a gente é uma forma de coagir aquele fraudador, né? O fraudador, que é a pessoa que tem e não quer pagar. Nós também passamos por uma situação dessa onde o juiz deferiu o pedido de bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito. Mas nós conseguimos, com medida liminar, em regime de plantão, a suspensão justamente com a alegação de que, além de ser o bloqueio que poderia prejudicar até constitucionalmente, também aquilo atrapalha o dia a dia, porque a CNH, a pessoa pode trabalhar com aquilo, né, precisar do veículo para trabalho. Então, e além do mais, conseguimos, através da alegação, de que era uma medida ainda tinha outras diligências a serem tomadas no processo antes de fazer um pedido dessa maneira. Né? Excessivo, é um pedido excessivo, porque é bem prejudicial, assim. Falando em prejudicial, também tem as questões das empresas, né? Que uma medida para eventualmente entrar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que também é uma forma de defesa do executado, deve-se ter muita cautela, especialmente para não atrapalhar... Inviabilizar, né, a atividade econômica, né? Como funciona, doutora Melissa? Como eu disse, precisa haver várias medidas anteriores que possam
elas devem ser pedidas ou devem ser realizadas pelo judiciário antes de você partir para uma constrição, por exemplo, de cartão de crédito, porque para empresas é muito mais difícil você porque não são pessoas, né, pessoas físicas de direito que, por exemplo, que você não está tirando o direito ao lazer, né? Que seria uma forma de você forçar o pagamento. Você não tem um leque tão amplo quanto você tem em relação às pessoas físicas, né? Mas, por exemplo, restringir cartão de crédito, esse tipo de coisa, pode ser adotado, mas se provado que isso vai inviabilizar a atividade econômica daquela pessoa jurídica, você pode atuar em favor desse executado e conseguir uma decisão liminar que seja para evitar esse tipo de restrição. Eu acho importante falar que nós temos em julgamento no STJ o tema 1137, que visa justamente definir como é que vão ser adotadas, se os juízes podem adotar as medidas atípicas, porque elas não têm previsão no nosso ordenamento jurídico, e se pode, como que vai se dar essas restrições, porque hoje se utiliza o artigo 139 para justamente dizer que ele tem uma certa, digamos assim, amplitude, né? Ele não é nada específico, ele não vai dizer isso é uma medida atípica, mas ele diz que o juiz pode adotar as medidas necessárias para cobrar aquele crédito. Então, no tema 1137, o STJ vai decidir como que isso vai ser feito e em que circunstâncias o juiz vai poder adotar esse tipo de medida. Então, é importante falar para os colegas ficarem atentos por conta dessas... Nós temos muitas decisões do STJ que estão pendentes de julgamento a respeito de execuções. E isso vai mudar toda a destinação das defesas do executado, né? A gente tem que saber como que vai poder utilizar a ferramenta. Falando em ferramentas, vamos voltar na prescrição intercorrente, que é um aspecto extremamente favorável, né? E houve uma alteração na legislação lá em 2021 que, ainda que não se pareça, pode ser desconhecida por algumas pessoas ou alguns colegas, enfim. A prescrição intercorrente, até 2021, 28 de agosto de 2021, como que ela funcionava? Para você conseguir, ela só ocorria, claro, na fase de execução, processo de conhecimento você não tem a prescrição intercorrente, ela é exclusivamente na fase executiva, no processo de execução, seja uma execução normal, um cumprimento de sentença, uma execução que está se dando ali de um processo judicial de conhecimento, né, uma ação monitória, que depois pode se tornar um processo de execução. Então, o que acontecia? Antes de 2021, para você ter a prescrição intercorrente, você tinha que ter a completa inércia do exequente pelo prazo da prescrição do título. Então, a gente ia lá no 206 do Código Civil, né? E olhava lá qual é a prescrição. Então, é de 2 anos, de 3 anos, né? De 1 ano, é de 5 anos. Isso, né? Aí é, por exemplo, o cheque tem um prazo certinho de prescrever. A prescrição, para quem não é da área, é o prazo que a pessoa tem o direito de... Ela tem a legitimidade, o direito, mas ela não pode mais exercer aquele direito efetivo porque passou o tempo, né? E aí, a se depender de qual título, se é nota promissória, se é cheque, se é duplicata, se é contrato, cada um tem o seu prazo específico e é isso que a doutora Melissa está mencionando sobre o prazo de prescrição, que anteriormente era visualizado através do prazo do título específico. E agora, depois dessa alteração? Então antes como é que funcionava? Você tinha 1 ano de suspensão e o prazo da prescrição do título, então vamos pegar um cumprimento de sentença, 5 anos, 5 anos mais 1 ano de suspensão, você tinha 6 anos de inércia, você tinha que ter. Só que se o exequente, nesse meio tempo, peticionava, pedia um bloqueio cisbajude, ia lá e pedia uma penhora, uma busca de bens, isso por si só já era motivo para você interromper a prescrição e reiniciar a contagem desse prazo, tá? Hoje, o que nós temos depois de 2021? Para que você inicie o prazo, a contagem do prazo prescricional intercorrente dentro do processo de execução, você precisa ter apenas a penhora infrutífera ou a não localização do executado. Você não localizar bens ou fazer uma penhora infrutífera ou você não localizar o executado. Tá? Então, a partir deste momento, o juiz fez uma tentativa de bloqueio cisbajude. Esse bloqueio cisbajude voltou infrutífero, não conseguiu localizar bens no bloqueio cisbajude.
intimou a parte autora, não foi encontrado bens, indica mais bens. Mesmo que ele peça outras medidas, a partir deste momento especificamente, inicia-se o prazo prescricional. Então, se é um título de 5 anos, você vai contar 1 ano de suspensão mais 5 anos do título. Então não adianta nada o executado, a pessoa que está querendo receber, ir lá e manifestar. Olha, por favor, faz mais um cisbajude aí, por favor, né? Vamos fazer mais um cisbajude ou um renajude. Antigamente era possível interromper a prescrição por isso, agora não mais. É necessário que seja positiva para que seja dado prosseguimento. Aí vamos o que acontece? Vamos supor que foi feita uma penhora infrutífera, né? Ela foi infrutífera. Inicia-se o prazo prescricional. Se nesse meio tempo o exequente encontrar bens passíveis de penhora, feita a penhora, inicia-se novo prazo prescricional. Aí você interrompe a prescrição e ele vai começar a contar do zero de novo. Então, vamos supor que você faça uma penhora infrutífera, mas você ficou tentando e não conseguiu localizar. Transcorrido o prazo, você vai ter a prescrição pelo decurso do tempo. E quando é o caso de, eventualmente, foi lá e bloqueou valores? E há necessidade de se intimar a parte que teve que sofreu a constrição, né, que teve os valores constritos, mas por algum lapso, alguma situação, já foi feito o bloqueio, já foi feito o repasse dos valores e com isso aquele executado não teve o seu contraditório e a ampla defesa de certo modo respeitado. Isso é uma causa de nulidade processual, algo nesse sentido? Sim, e existe um equívoco em relação à interpretação do que é o bloqueio cisbajude. O bloqueio cisbajude não é penhora e o juiz não pode bloquear, porque às vezes no mesmo despacho o juiz dá faça o bloqueio cisbajude e converta-se em penhora. Ele não pode fazer isso. Se ele fizer causa de nulidade? É uma causa de nulidade, porque ele faz o bloqueio cisbajude. Quando ele faz o bloqueio de cisbajude, ele precisa intimar o executado, e o executado, tendo um advogado, é por meio de advogado. Se ele não tiver advogado, é pessoal. E se a execução se iniciou após 1 ano, então vamos supor, ganhou o processo, gerou um título judicial, né? E você vai fazer o cumprimento ou execução de sentença. Ele iniciou esse processo de execução depois de 1 ano e 1 dia. Essa intimação tem que ser pessoal, ainda que ele tenha advogado constituído. Então, eu tive um caso específico no escritório e que eu fiz na verdade, a medida é impugnação ou bloqueio cisbajude. Então, não é embargos, não é exceção de pré-executividade, é nada. Existe uma peça específica que chama-se impugnação ao bloqueio cisbajude. E até o prazo é diferente, né, doutora Melissa? 5 dias. Então, o cliente ele é intimado desse bloqueio ou citado, se for o início de um processo de execução, e aí ele tem 5 dias para oferecer a impugnação bloqueio cisbajude. Então, meu cliente recebeu a penhora, o bloqueio, e tinha se passado mais de 1 ano e 1 dia, e aí ele foi intimado pelo advogado, e o advogado não era mais advogado dele no processo, porque era um processo muito antigo, e fez a conversão em penhora, e aí sim eu fiz embargos. E a empenhorabilidade, como funciona? Algumas situações são empenhoráveis, como bem de família, aposentadoria, valores até 40 salários mínimos em conta. Por exemplo, se o executado possui uma única residência, onde é comprovado através de avaliação que a família reside ali, que é um bem, é o único bem que a pessoa possui como residência, esse bem ele é empenhorável. E existem diversas decisões nesse sentido, e é bastante interessante, porque nem tudo que se pleiteia num processo é legítimo, é válido. A doutora Melissa pode complementar um pouquinho para nós. As empenhorabilidades, elas visam garantir a dignidade humana, né? Os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana. Então, como a doutora falou, em relação à residência, aplicações financeiras, né? De até 40 salários mínimos, hoje são consideradas empenhoráveis. A gente tinha antes o entendimento que era só conta poupança. Hoje o judiciário ampliou esse entendimento para qualquer tipo de aplicação financeira, né? Até 40 salários.
A única hipótese que não se considera quando o executado ele tem esses 40 salários aplicados em bolsa em aplicações de risco. Porque se ele coloca em risco a garantia, a segurança financeira dele, eu até concordo que não seria uma forma de você, né, não seria razoável que o juiz protegesse isso como aplicação, como bem de família. Mas nós tivemos agora o tema 1235 também que julgou, que o seguinte, que não reconheceu mais essa empenhorabilidade dos 40 salários como norma de ordem pública. Antes, o que a gente tinha? A gente tinha situações em que o juiz mandava fazer um bloqueio, determinava um bloqueio, e esse valor bloqueado era inferior a 40 salários. Muitas vezes ele já mandava liberar esse valor, alegando que como era menos de 40 salários, então liberava para o devedor, porque, né, se pressupunha que fosse uma aplicação financeira, uma reserva financeira. O STJ agora tem uma tese firmada no sentido de que não é matéria de ordem pública, então o juiz não pode determinar de ofício e ele tem que oportunizar ao devedor a defender ou não esse direito, né? Então cabe a ele apresentar a impugnação, né, ou enfim, os embargos, se for o caso, aí vai depender da medida que você vai adotar, dependendo da fase da execução que tiver. Primeiro momento que ele fala aos autos, ele tem que manifestar que trata-se de uma reserva financeira. Então essa empenhorabilidade ela não é mais absoluta, ela é relativa e é uma decisão bem recente do STJ. Nós também temos uma situação bem particular que é impenhorabilidade absoluta da pequena propriedade rural. Então nós tivemos também o julgamento de relatoria do ministro Edson Fachin a súmula 961 do STF, que a pequena propriedade rural, trabalhada pela família, que serve de sustento, de subsistência para a família, desde que trabalhada pela família, até 4 módulos fiscais, e aí o módulo fiscal ele vai variar de um município para outro, ela é considerada absolutamente impenhorável. Então, mesmo que o produtor tenha dado esse imóvel em garantia, em alienação fiduciária, em hipoteca, ou ele é fiador, ou ele é avalista num contrato, essa propriedade, ela está resguardada, ela está protegida da penhora. E nós tivemos decisões recentes do STJ também que entenderam que o ônus de provar que essa área de até 4 módulos é trabalhada pela família é do devedor. Então, ele tem que fazer essa prova dentro do processo. Então, quando o advogado vai fazer, e ela também pode ser por simples petição, você não precisa fazer embargos, exceção de pré-executividade, não precisa inventar muito. É uma simples petição em que vai determinar, que você vai alegar, que você vai provar que é uma pequena propriedade trabalhada pela família. Então, essas são alterações recentes que nós tivemos, e tivemos uma nova decisão do STJ, também numa situação dessas, em que o STJ disse o seguinte, que essa área de 4 módulos, Rondonópolis, se eu não me engano, é 90 hectares o módulo, então 90 vezes 4, então uma área inferior a isso, ela é considerada impenhorável. Então, hoje nós também tivemos semana passada uma decisão recente do STJ que diz que a área de reserva legal, de proteção ambiental, né, que não é cultivada, ela pode ser excluída desse cálculo dos 4 módulos. Então, às vezes você pega uma situação de um cliente que lá na matrícula ele tem mais do que 4 módulos, mas se você provar que você tem reservas ambientais ali, você exclui essa área do cálculo dos 4 módulos. Uma decisão bem interessante para o executado também, né? Muito bacana. E quando esse executado é pessoa jurídica, o que é possível fazer? Em relação à pessoa jurídica, nós temos uma medida que o exequente pede, chamada incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então ele pede para quebrar essa pessoa jurídica. Ele pede para que seja desconsiderada essa constituição, né, desse patrimônio, porque às vezes a empresa não tem patrimônio, mas os sócios têm. E aí, para adentrar aos bens pessoais desses sócios, pode ser uma IDPJ, incidente de desconsideração, e existe a incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é para, numa execução da pessoa física, atingir o patrimônio da pessoa jurídica da qual ele é sócio. Né? E aí é uma busca que o exequente faz para saber que patrimônio, quem é que tem patrimônio no fim das contas.
Contudo, a gente tem visto muitos advogados ou até mesmo juízes darem decisões de desconsideração que não atendem aos requisitos do artigo 50 do Código Civil, né? Que você tem que provar que houve um abuso de personalidade ou que há uma intenção clara de lesar os exequentes. Então, precisa haver uma prova bem pré-constituída e um alerta para os exequentes, né? Porque ele só pode pedir uma vez. Então, se ele não fundamentar o pedido de DPJ dele da forma correta, pode ser até que esse executado tenha patrimônio ocultado dentro da pessoa física. Mas se ele não fizer essa prova antes do pedido da IDPJ, ele corre o risco de não ter uma segunda oportunidade. Na verdade, né, se ele não conseguir, se o juiz não der, mas existe sempre a necessidade de se abrir um contraditório, é um processo que corre à parte. Pode ou não ser determinada a suspensão da execução durante esse incidente de desconsideração, mas tem que ser uma prova muito bem construída dentro do processo da IDPJ para que você caracterize essa má-fé, esse desvio. Além do que, o desvio, a IDPJ, ela só pode, digamos assim, atingir os bens do sócio que causou aquele dano, né? Ou que provocou aquela fraude dentro da IDPJ, dentro da pessoa jurídica. Então, o interessante é que nas ações, né, ou nos processos judiciais, sejam elas da Justiça Comum, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, nós vamos ter situações de execução. Então, é uma área de atuação do advogado em que você vai ter possibilidade ou vai se deparar com circunstâncias que você pode ou terá que atuar em favor do seu cliente. Porque muitas vezes você inicia um processo de conhecimento fazendo uma defesa ou fazendo uma execução e em determinado momento você vai ter que dar continuidade quando chegar na fase de cumprimento de sentença. Então é importante a gente se atualizar, tá, né, atualizado com os temas, com os entendimentos e saber como, às vezes até para atuar do outro lado, né, buscar bens do executado, né, ter esses meios, esses mecanismos que são permitidos. Mas além desses tem outros, né, mas é importante a gente falar. Cada dia mais existem novidades de sistemas. O DOI, que é de Declaração de Operações Imobiliárias, Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, CRC-JUDE, Sniper. O Sniper dá para pagar hoje, né? Hoje você faz o pedido e emite a guia, se caso o juiz defira, você emite a guia e paga. Mas você pode assinar. Você pode assinar. Existem diversos meios. A própria internet já te disponibiliza diversas situações. E aí nem tudo a gente conhece, vai conhecendo com o tempo. E também não cabe em todas as situações. Tem que ir sempre pesquisando. Mas é bem específica, né? É estratégico, né? A gente está falando de defesa dos executados, mas a gente trabalha também com muitas execuções. A doutora citou, né? Cumprimento de sentença. Mas hoje a gente tem uma carteira legal de execuções também e a gente tem que pesquisar, tem que ir atrás de tudo que é novidade, porque cada vez mais os executados também têm conhecimento de como esconder seu patrimônio. Né? Ocultar o patrimônio, exatamente. Então, a gente tem que estar sempre inovando para conseguir tirar uma carta na manga e resolver algumas situações. Dá efetividade ao processo de execução. Com certeza. Nem que dure 30 anos. E no final vem um acordo, né? Favorável para os dois lados. Eu adoro acordo por causa disso. Se eu puder citar mais um caso prático também, sim. Nós temos uma execução de 2008, essa não é tão antiga assim, e aí, de ofício, o juiz pediu para que as partes manifestassem sobre a prescrição intercorrente, porque os executados são falecidos, os espólios não possuem patrimônio, as diligências comuns, né, as diligências típicas, como Cisbajude, Renajude, Infojude, não traz nenhuma informação nova, nenhuma novidade, porque são falecidos. E através da inércia do processo, porque o credor pedia várias vezes pela suspensão, para poder diligenciar, para poder realizar alguma busca, o juiz reconheceu a prescrição intercorrente pelo prazo, tanto pelo prazo que o processo... Não, as partes manifestaram, mas intimou de ofício, as partes manifestaram, ele reconheceu. Porque o processo estava inerte ali por um longo período, né, contando todo aquele lapso temporal do processo e não encontraria nada novo.
As defesas, então, para o executado são inúmeras. Vai depender de qual a melhor saída para você. Estratégia. Existe a empenhorabilidade de bem de família, de aposentadoria. A gente pode alegar excesso de execução, excesso de penhora. São muitos pontos que o advogado do executado pode abordar para que a gente consiga pagar aquilo que é justo, porque pode ter uma execução cobrando além do que... Excesso na execução, né? E nesse sentido, se a gente for ficar aqui falando quais as inúmeras possibilidades da defesa do executado, nós vamos ocupar todos os podcasts da ordem, né? De tanto meio de defesa que tem para o executado. Então, pelo o que nós conseguimos compreender da ilustre participação das doutoras, é de extrema relevância nós estarmos atentos diretamente às questões processuais, porque existem pontos específicos que deverão ser suscitados para que aquela pessoa que deve não efetue o pagamento, mas de forma menos onerosa, até pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, e com isso também o exequente tenha seu crédito satisfeito. Agradeço imensamente a presença das doutoras aqui. Ficamos extremamente honrados, né, no primeiro podcast da Ordem, e estamos aí para os demais podcasts, e as doutoras estão também à disposição, né, para que mais colegas possam questioná-las, enfim. Qual é o Instagram de vocês? O meu é @melissarend. E o seu, doutora? O meu é @Vanessa Randazzo. Obrigada pelo convite, doutora Priscila. Nós quem agradecemos. Também agradeço e espero que os colegas tirem proveito, né, das informações. É isso mesmo, então, no nosso podcast ficamos extremamente satisfeitos com as colegas advogadas aqui presentes, nos agregando com conhecimento especializado na área, e esperamos vocês no próximo episódio do podcast da Ordem.